No ano, né? Era 5h30 da manhã, eu estava acordado. Levando os meninos para a escola. Tchau, José. Um abraço, Pagadinha. Vamos nessa, minha gente. Começando o futebolês, falando sobre a vitória do Fortaleza ontem. O Leão venceu. Pelo menos momentaneamente sai da zona do rebaixamento. Tem um complemento da rodada hoje, mas o Fortaleza venceu o Cruzeiro depois de 3 derrotas seguidas. Fortaleza voltou a conquistar uma vitória. E hoje, quem sabe, a Verde Ceará, o Ceará joga contra o Vasco. Esses jogos são os últimos antes da parada para a Copa América. Só chega junto, está começando agora o futebolês aqui na Jangadeiro e nas redes sociais. Muito legal sempre contar com a sua audiência, com a sua parceria, você aí, a gente aqui, a gente vai se fazendo companhia no futebolês desta quinta-feira. Hoje tem TBT também, tá? Todo mundo hashtag TBT, lembrando de coisas que já aconteceram. Hoje, daqui a pouquinho tem TBT, a gente vai relembrar de um confronto que marcou a história de um jogador do Ceará. Mas a gente começa o futebolês de hoje falando do Fortaleza, que foi na raça, né? Pela terceira partida seguida, Fortaleza teve um jogador expulso, mas dessa vez conseguiu segurar o resultado, garantiu uma importante vitória que tira o Fortaleza momentaneamente da zona do rebaixamento. Toda vitória vale 3 pontos, mas nem por isso toda vitória tem o mesmo valor. Vejamos, ontem na Arena Castelão o Fortaleza venceu o Cruzeiro. Somou os mesmos 3 pontos que todos os outros times vencedores da quarta-feira. Mas só o Fortaleza deixou a zona de rebaixamento com a vitória e se livrou de passar a Copa América no Z4. Só o Fortaleza venceu com um jogador a menos durante meia hora. Nós estamos terminando muito jogo com 10, cara. E não dá para terminar futebol mais com 10. 11 contra 11, estamos jogando contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é favorito a passar para a semi da Copa do Brasil. O Cruzeiro é favorito para passar na Libertadores, para as quartas de final da Libertadores. Nós ganhamos do Cruzeiro. 25 mais acréscimos. Quanto foi de acréscimo? Eu nem sei. 4. 29 minutos com 10. Aos 19 minutos do segundo tempo, o zagueiro Natan levou cartão vermelho. Terceiro jogo seguido que o Fortaleza tem um jogador expulso. A gente ali dentro é complicado falar, né? Porque a gente não consegue ver o replay, não consegue ver a jogada. Mas assim, eu não me lembro qual foi o último time que teve 3 jogos seguidos, 3 expulsões. Como aconteceu com a gente agora. Isso não é normal de se acontecer. Mais do que a expulsão do Natan, foram outros lances que irritaram demais o time e a torcida do Fortaleza. Por exemplo, essa entrada do Dodô no André Luiz. Eu acho que para equipes como Fortaleza e algumas outras equipes que vêm subindo e que não estão constantemente no cenário, na Série A do cenário nacional, o VAR ele não tá servindo, eu não digo para benefício, mas para justiça. E eu, se pudesse votar hoje, sendo treinador do Fortaleza, eu não votaria para... Acho muito legal, acho que você tem todas as interpretações, mas infelizmente para o time considerado, apesar de grande, considerado um time que não é costumeiro na Série A, não tem sido costumeiro na Série A, ele não tem sido justo. Mas o atacante André Luiz não ficou marcado apenas pelas travas do adversário. Ficou e vai ficar marcado pelos gols que fez. O primeiro logo aos 2 minutos de jogo. Fortaleza 1-0. O segundo, no último lance do primeiro tempo, de novo de cabeça. Nem o gol do Sassá no meio dessa história ameaçou a vitória tricolor. Vitória que rendeu um dia a mais de folga para os jogadores. Eu prometi para eles o seguinte: se eles me entregassem uma vitória, eu entregaria um dia a mais de descanso. E eu entreguei meio dia a mais de descanso para eles. Eles voltam na terça-feira à tarde. Mas aí é uma situação minha para com os jogadores. E quando eu falo, eu tenho que cumprir. Não disse? Todas as vitórias valem 3 pontos. Mas essa do Fortaleza ontem foi ainda mais valiosa.
Foi a vitória da entrega, a vitória da raça, a vitória da disposição. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Tudo bem, Caio? Tudo é isso, ótimo. né? E da superação, né? De um time que fisicamente já passou do seu limite, que visivelmente estava entregue no sentido de físico e emocional para buscar essa vitória, que conseguiu superar até o momento daquele lance do Dodô, em cima do Dodô não, a do Léo em cima do Romarinho, que foi a primeira, que o estádio todo ficou esperando a expulsão, o time ficou pilhado com a arbitragem e era até na transmissão da Tribuna Banias falando, o torcedor pode ficar pilhado com a arbitragem do minuto número 1. O jogador, principalmente que o Fortaleza jogava melhor que o Cruzeiro naquela altura, não poderia, o time conseguiu se concentrar mesmo com algum foco em relação à arbitragem, conseguiu botando a bola no chão, controlar o jogo, o Fortaleza não foi ameaçado no 11 contra 11, essa que é a grande verdade. O gol do Cruzeiro surge num lance quase que fortuito, em que o Sassá consegue fazer o gol, uma jogada de pivô para cima do Natan, mas no modo geral o primeiro tempo termina como deveria ter terminado, com o Fortaleza vencendo. Depois teve a expulsão do Natan, o primeiro cartão que foi bobo dele por reclamação, o segundo foi justo. Ficou uma pressão, mas que o Fortaleza soube neutralizar. A rigor teve uma cabeçada do Dedé, que o Felipe Alves fez uma grande defesa. Uma vitória de alívio para um time que, antes de tudo, esperava, contava os dias para esse descanso que ele vai ter. Dá uma olhadinha aí na classificação, porque a gente já vê, ainda não nessa primeira página da tabela, Santos é o líder agora, mas o Palmeiras tem um jogo a menos. Um jogo a menos e 3 pontos a menos. 3 pontos a menos, exatamente. O jogo do Botafogo. Bom, aí, o Santos hoje é o líder em relação a pontos conquistados, né? Não a pontos disputados, mas a pontos conquistados é o Santos, tem 19. O Palmeiras tem 17, o Flamengo tem 15, venceu ontem, venceu o CSA. E o Internacional também, com a vitória sobre o Bahia, foi a 15 pontos. Esse é o G4, além de Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo perdeu. Aí tem Bahia, São Paulo, Goiás e Corinthians. Virando a página, a gente vai encontrar, ó, não, está errado aí, tá? Ceará e Fortaleza tem 10 pontos. Ceará e Fortaleza tem 10 pontos. É bom a gente falar. O Cruzeiro... Não, o Ceará e Fortaleza tem 10 pontos. É 10 pontos, um é 14º, outro é 13º. O Ceará é o 13º, o Fortaleza é o 14º. O Ceará com jogo a menos, o jogo de hoje contra o Vasco, com um saldo um pouco melhor do que o do Fortaleza. O modo geral da história é que o Fortaleza não volta para a zona de rebaixamento independente dos jogos de hoje. O Ceará, independente do que aconteça em São Januário, também não irá à zona. Os dois vão para essa pausa da Copa América fora de zona de rebaixamento que é legal, trabalhar. Né? O Ceará pode ainda sair com uma vantagem em relação à zona, até porque é um confronto direto contra o Vasco. Bom, é isso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas na volta a gente fala sobre esse Ceará e Vasco, traz as informações do time carioca, que vive um momento de turbulência política e financeira também. Funcionários de São Januário fizeram greve ontem, correu o risco de o jogo não ser realizado hoje, mas o jogo vai acontecer 7h15 lá no Rio de Janeiro. E tem também o TBT de hoje, além dos outros jogos dessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O intervalo é já, a gente volta rapidinho.
Copa América, o Ceará enfrenta o Vasco esta noite em São Januário. É uma equipe que começou lá com o Alberto, agora com o Luxemburgo já com algumas ideias diferentes, uma formatação de equipe diferente. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Para a gente é muito importante esse resultado. Acho que a gente está tendo muita consistência nos jogos, mas não tanta consistência em termos de resultados. O time carioca vem de vitória contra o Internacional. Sua torcida está motivada para ajudar a equipe a se recuperar na competição. E isso certamente pode se transformar em pressão para o Ceará. Eu já joguei várias vezes ali em São Januário. É um local assim onde a torcida fica muito próxima ali. Então isso é positivo e também pode ser negativo, né, para as duas equipes. Se a gente conseguir fazer um jogo bom, talvez essa pressão possa se inverter aqui, né, e talvez os torcedores possam pressioná-los mais um pouco. Atletas mais jovens, como o Rick, que iniciou a última partida contra o Bahia, estariam mais suscetíveis a essa pressão. Mas nada está definido. Anderson Moreira, na verdade, tem mexido bastante na equipe, principalmente no setor ofensivo. Eu utilizo bem o elenco, assim, entendeu? Então eu tenho uma ideia assim, de poder dar boas oportunidades. Por mais que os jogadores estejam treinando aqui, se dedicando, a gente precisa vê-los atuando, né, numa partida, para a gente poder ter uma ideia melhor daquilo que eles podem nos entregar. Então eu espero que a gente consiga fazer isso com outros atletas também, né? De poder oferecer esse tipo de oportunidade para que eles possam desempenhar aquilo que eles têm capacidade. É claro que tudo dentro de um critério, sem mexer demais na equipe, mas sendo sempre pontual, né? 1 ou 2 mudanças. Se for derrotado, o Ceará fecha esses 9 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro com os 10 pontos que já tem. Se empatar, fica com 11. E se vencer, chega aos 13. O que seria uma boa meta para uma equipe que tem como principal objetivo se manter na Série A. Não, assim, eu não trabalho com essas metas assim a muito longo prazo. Eu trabalho muito assim com as metas a curto prazo, né? Porque futebol não adianta você fazer uma projeção para frente, né? Você tem que fazer a projeção do próximo adversário sempre. A gente tem sempre que vencer o próximo jogo. Então, assim, o meu planejamento é especificamente para aquele confronto, assim, né? A pontuação sempre é a melhor possível. A gente sempre joga para poder buscar os 3 pontos, e não pode ser diferente. Sejam quais forem os resultados ao final dessa 9ª rodada, o Ceará está livre de passar os 30 dias da parada na zona de rebaixamento. Bom, antes do Caio comentar sobre esse confronto, vamos ver as imagens do Vasco, 18º colocado, venceu a primeira vez na rodada passada, venceu o Internacional, foi um desespero para conseguir o resultado positivo, fez 2-0, tomou um gol e o Inter foi para cima. A gente tá vendo aí o Vasco trabalhando, como a gente falou, né? O Vasco com alguns problemas, aliás, alguns não, muitos problemas financeiros. No CT do Almirante, né? O Vasco não está treinando em São Januário, não. Exatamente. E alguns jogadores aí voltando a ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, que aí dispensa comentários, né? Dispensa apresentação. Técnico de muita experiência, há quem diga que o Vanderlei já é ultrapassado. Eu acho uma grande maldade, ele tem resultados ruins, os últimos, os mais recentes não são bons, sim, mas não dá pra dizer que o cara não tem qualidade, que é ultrapassado. Eu acho que ele foi corajoso, sabia? Porque o Vanderlei, com o currículo que ele tem, o cartel que tem, ele poderia, e a gente sabe que a saúde financeira dele é a melhor possível, ele poderia muito bem estar em casa assistindo, cornetando todo mundo. Ele sempre vai ser uma figura relevante no futebol brasileiro, todo mundo vai querer Tinha ouvir um canal de futebol. no YouTube, Caio. Você viu Acho que seria espetacular se ele tivesse investido mais ainda nisso, porque ele é um personagem. E ele topou um desafio que é gigante, viu? É tão gigante quanto é o Vasco da Gama. Porque você trabalhar num clube grande que vai se acostumando a ser um time que briga para não cair é muito complicado. Tanto é que o ambiente no Vasco sempre é muito bélico, explosivo, né? Talvez a herança do tempo de Eurico Miranda, que se ganhava tudo na marra, às vezes também. No grito também. O Vasco tinha grandes times, nem precisava dessa história de ganhar no grito, mas o Eurico enraizava isso. Aí agora o Vasco não monta times fantásticos como aqueles que a gente se acostuma a ver nos anos 90, principalmente, no começo dos anos 2000. Parece que o Vasco perdeu ali um pouquinho o fio da meada. Só teve aquele momento ali do time que foi campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, de maior competitividade, vice-campeão brasileiro de competitividade. Para o jogo, né, do Anderson, não sei se ficou contigo essa impressão, mas eu acho que ele vai mexer no setor ofensivo do Ceará.
quando ele fala que roda o elenco e ele sabe que o Ceará ofensivamente tá mal, o Ceará ainda tem um saldo legal, brigando para não cair. Muito de rescaldo daquele 4-0 do CSA, da primeira rodada, e como ele é um time que não toma muitos gols, esse 4-0 até hoje vai ajudando o saldo do Ceará a ser melhor do que os dos outros da parte de baixo. Ele está visualmente insatisfeito, é um time que teve problemas de infiltração, já testou o Romário, vai testar também o Matheus, outros jogadores, e precisa rodar elenco, precisa tentar vencer esse jogo pelo menos. Bom, vamos relembrar aqui, hoje é dia de TBT, aqui na tela para a gente relembrar um jogo que tem uma importância muito grande, especialmente para um jogador que acabou se tornando funcionário do Ceará. Sim. Tem uma história muito bonita no clube, foram 9 anos vestindo a camisa do Ceará e mais de 300 jogos. Dá uma olhada aí. O duelo foi pela Série B de 2014, um sábado à tarde, Castelão, com um grande público, digno de um encontro de 2 candidatos ao acesso. O torcedor do Ceará lembra bem desse jogo até hoje por alguns motivos peculiares, como o improvável golaço do zagueiro Diego Ivo, que vivia um momento especial na sua vida. Minha noiva tinha me dado a notícia de que estava grávida. Eu não prometi para ela, a única coisa que eu prometi para ela foi que eu não queria mais tomar gols, que eu queria terminar o campeonato de cabeça erguida e ajudando na marcação. Mas se o gol viesse, eu ia dedicar para o meu filho, Diogo. Estou muito feliz por isso. Também recorda a pancada venenosa de Ricardinho, único daquela equipe que ainda defende o Ceará. Um golaço de falta. Um jogo tá difícil e você consegue, né, encaixar um gol de bola parada, isso dá uma confiança mais pro time. Você sair na frente do placar, ter o comando da partida, né, mesmo diante de uma forte equipe que é o Vasco. Mas talvez o motivo mais importante seja pouco citado. Aquela foi a partida número 300 de João Marcos pelo Alvinegro. Muito bom pela vitória, muito bom em atingir uma marca maravilhosa aqui no Ceará, que é um clube que eu aprendi a gostar, que hoje eu sou torcedor. Uma vitória que não foi suficiente para ajudar o vovô a subir de divisão, mas que possui bons motivos para ser recordada sempre. E o João é a grande marca dessa retomada do Ceará, dessa reconstrução do time, né? De forma muito bonita, né? Acho que o João Marcos tem tudo para ser o próximo Dimas Filgueira, sabe? A relação com o clube que transcende a normal de funcionário e clube. Aqui as nossas redes sociais, para você também acompanhar a gente pela internet, Face, Twitter, Instagram, YouTube. Hoje às 5 tem Futebolês na rádio, lá na tribuna Band News FM. E às 7h15 tem Vozão do Colasso, hein? Não é isso, Colasso? É isso aí, Vozão do Colasso joga hoje contra o Vasco da Gama lá em São Januário, todas as emoções também na tribuna Band News FM a partir das 7 horas da noite. Forte abraço, gente, até amanhã.